Hoje na nossa Masterclass, nós vamos falar de processo de vendas, né? Ou seja, nós vamos mostrar o caminho no qual você, empresário, empreendedor, deveria andar, que é o caminho do lead até o fechamento. Como estruturar cada etapa para que o seu time possa vender com método e não com sorte. Tudo bem? E o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre modelo de vendas. Na verdade, eu vou dar uma pincelada, uma relembrada sobre esse tema, modelo de vendas. Por quê? Porque isso já foi falado na Masterclass anterior, tá bom? Tá no YouTube? Tá no YouTube. Tá no YouTube, galera. Se você não viu, vá no YouTube da BeUp Educação e assista a primeira Masterclass, que foi sensacional, foi um sucesso, recorde de participação, mas eu tenho certeza que a de hoje vai bater o recorde da primeira. Tenho certeza, vai ser incrível, já está sendo incrível. Tá? Nós vamos falar sobre dor em desejo, CVB, funil de vendas, vamos falar sobre taxas de conversão, objeção e argumentação, métricas e dados. Cara, acredite em mim, é um banquete de informação que você vai ter nesta noite de hoje. Então, recapitulando um pouco sobre modelo de vendas, pessoal. No mercado, vocês vão ouvir um monte de informação desconexa que mais te confunde a cabeça do que te esclarece. Na BeUp, nós fizemos uma compilação de tudo que tem no mercado e traduzimos isso de uma forma muito didática para você entender. Existem 5 modelos de venda que a sua empresa vai se identificar com um deles ou ter alguns deles em operação. O primeiro deles é inside sales, é aquela venda fatiada, onde existe a figura de alguém que faz a prospecção do cliente, uma outra pessoa que faz a qualificação do cliente, outra pessoa que faz a venda e outra pessoa que cuida do cliente, tá? Dessa maneira, você tem ali várias figuras, vários personagens trabalhando para otimizar a sua venda. Esse tipo de modelo, ele tem algumas características, né? Geralmente são vendas B2B, de ciclo longo, que tem múltiplos decisores, né? Exige ali uma geração de leads, né? Estruturada entre inbound e outbound, né? Processos complexos, tá? Então você usa inside sales. Field sales, você já usa mais é um modelo de venda mais aplicado a representantes comerciais que trabalham externo, têm rotas definidas, visitam clientes. Já o varejo produto, nós estamos falando da venda de impacto, né? Geralmente aplicado muito ao público B2C, são lojas de calçado, lojas de roupa, geralmente tem apenas um decisor, é uma venda mais simples, né? E temos o varejo serviço, que requer muitas vezes a presença ali de um orçamento, um ciclo de vida médio, né? Geralmente é feito em ambientes internos, também atende o público B2C, B2B, e o self-service sales, que são as vendas feitas diretamente por um e-commerce, né? Plataformas digitais. A área de atuação da BeUp hoje está nessas 4 primeiras, né? Inside sales, field sales, varejo produto e varejo serviço. Então, o erro aqui é você, de repente, estar operando no modelo errado, por não saber, tá? E estar desperdiçando investimento de equipe e de oportunidades, tá? Então, não vou me estender muito nesse tema, porque esse tema foi o tema da Masterclass passada. E o que você precisa fazer é acessar o YouTube, tá? E lá no YouTube você assistir ela na íntegra. Tudo bem? Maravilha, pessoal? Ótimo. Então, seguindo aqui, vamos falar do que de fato move o cliente a comprar, que é a dor ou o desejo. Toda pessoa, todo ser humano se move por uma dessas duas vontades. Ou ele está buscando evitar a dor, ou ele está buscando o desejo, ok? Uma dessas duas coisas. E o fato do seu vendedor estar focado no produto e não no cliente, está fazendo você, empresário, perder muitas vendas. Você precisa treinar o seu vendedor a identificar, qual que é a dor e qual que é o desejo do seu cliente, tá certo? O que você precisa nesse sentido? Então, uma vez que o seu vendedor identifica a dor ou o desejo do cliente, fica muito mais fácil vender. Mas, Eduardo, por que isso não acontece? Na maioria dos casos é porque o vendedor não sabe disso. E número 2, você, empresário, não treina o seu vendedor para isso. Tudo bem? Então, sua tarefa como empresário, como líder comercial, qual que é? É, antes de criar um discurso de vendas para o time, é mapear quais são as dores, quais são os desejos que o meu cliente busca ao comprar o meu produto ou serviço.
faz esse mapeamento por produto, por categoria de produto, ok? E entrega isso para o seu vendedor, porque sem isso, sabe o que ele vai fazer? Ele vai improvisar. E o improviso, anota, não gera escala. E para você que é empresário e que é líder comercial, quando você tem um vendedor que no improviso consegue vender muito bem, isso te gera uma coisa que é dependência. Você fica dependente daqueles vendedores estrela. Então você não quer mais isso. Você quer vender com escala. Então o que você precisa fazer é mapear as dores e desejos, transformar isso num documento e treinar o seu time. Ficou claro? A ideia aqui, senhores, dentro dessa sala tem empresários e líderes comerciais. Então a ideia aqui não é dar um treinamento de como aplicar dor e desejo no seu dia a dia com o cliente. Não, eu quero te instigar a entender o quanto isso aqui impacta na minha operação e o que eu, como empresário e líder comercial, tenho que fazer. Ficou claro? Maravilha. Então, agora que você entendeu o impacto de ter mapeado dor e desejo, você está pronto para ir para o próximo nível, tá? E qual é esse próximo nível? É fazer que o vendedor entenda como ele deve apresentar o que ele vende. E para isso, você precisa ter uma coisa chamada CVB. O cliente não compra o que você vende. O cliente compra o que ele sente. E o que o cliente sente? Ele sente o benefício. Então presta atenção. CVB, característica, vantagem e benefício. As características têm apenas 10% de impacto na venda do seu produto ou serviço. 10% de impacto. E eu tenho certeza que se eu for amanhã para dentro da sua operação comercial ver um vendedor seu atuar, eu vou ver ele em 90% do tempo vendendo característica. O meu produto tem tanto de tamanho, pesa tanto. O meu produto tem essa cor, neste formato. Isso são características do produto. Característica só serve para uma coisa, pessoal: esclarecer dúvida. Ok? Por isso ele tem apenas 10% de impacto na venda. V de vantagem, né? A vantagem é o que te diferencia da concorrência. Mostra que você é melhor, mas ainda assim é ainda uma ferramenta um pouco genérica para ganhar uma venda, tá? Não conecta com o cliente, tá? Então, como está no slide aqui, como exemplo. Nós somos os únicos com atendimento 24 horas. Temos atendimento humanizado. Parabéns, você e a torcida do Corinthians e do Flamengo fala que tem atendimento humanizado. Quando você achar que isso virou diferencial, você já perdeu. A nossa entrega é 2 vezes mais rápida. Já te disse que meu papagaio também fala o que ele quer. Você de fato acredita que isso é o que impacta na sua venda? Se você acredita, você também acredita que no dia 25 de dezembro, Papai Noel vai descer na chaminé da sua casa e botar um presentinho na meia que você deixou na janela, porque isso não vai acontecer, ok? Vantagens, tem apenas 20% de impacto na sua venda. Mas, Eduardo, se não é característica, não é vantagem, o que é que faz o meu vendedor, de fato, vender para o meu cliente? Está escrito aí, meu abençoado. É benefício. O que gera valor para o cliente é o benefício, e benefício é individual. 70% da sua venda depende disso, tá? Ela conecta, o benefício conecta o produto ou serviço, a dor ou desejo específico do seu cliente. É aqui que a mágica acontece, é aqui que a venda acontece, tá? Por exemplo, tá escrito aí, você para de perder vendas por falta de suporte, seu time entrega mais rápido sem retrabalho, você tem visibilidade total do estoque em tempo real. Você está trazendo aquilo que de fato é a dor do seu cliente. E para isso acontecer, você precisa fazer perguntas inteligentes. Observa para saber se o seu vendedor, durante o processo de vendas, está fazendo perguntas inteligentes. Provavelmente não. E provavelmente é por isso que você está perdendo muitas vendas e está deixando dinheiro na mesa. Deu para entender, turma? Então, Eduardo, o que eu tenho que fazer agora que eu entendi, agora que você elevou o meu nível de consciência? Anota, papel e caneta na mão. Pegue todos os seus produtos e serviços. Passo número 1. Pega todos os seus produtos e serviços e monta uma tabela de CVB. Então, você vai colocar ali, ó, o nome do produto, vai pôr em cima assim, ó, CVB. Então, você vai pôr, para este produto, quais são as características dele? E você escreve.
Quais são as vantagens? O que eu faço que ninguém faz, ou o que eu faço e os outros fazem, mas eu faço melhor? E por último, o benefício. O que esse meu produto entrega de benefício para o meu cliente? Qual é a solução? Que dor ou desejo ele resolve? E você vai fazer isso para todos os seus produtos e serviços. Aí você olha para mim e fala, Eduardo, mas eu tenho 8.000 SKUs na minha empresa. Aí eu vou te falar, então você faz por categoria. Tudo bem? Você faz isso por categoria, tá? É a melhor maneira. Não deixa o vendedor improvisar, pelo amor de Deus, tá? Isso é responsabilidade do processo comercial, tá? Não do talento individual, ok? Beleza? Maravilha. Léo, alguma pergunta, alguma dúvida? Você acha que cabe agora aqui a gente responder alguma coisa? Se alguém tem uma dúvida aí, pessoal, escreve no chat. A Maria perguntou assim, pode dar uma dica para curso de idioma? Curso de... A gente já atendeu grandes, hein? Curso de idioma, vamos lá. Qual que é o nome da... Maria Santo. Maria Santo, boa noite, Maria Santo, obrigado pela sua pergunta. Vamos lá, Maria Santo. Olha só, você tem um curso de idiomas, mas você tem ali várias, talvez, categorias, né, desse curso, para criança, para adulto, para empresas, enfim, você tem várias categorias. Então, você vai pegar uma dessas categorias, tá certo? Uma dessas aulas que você dá, e você vai colocar as características. Por exemplo, qual o tempo de duração, se tem material didático, quantas pessoas por sala, se acontece no período da manhã, da tarde, da noite, ok? Vantagens. Essa sua aula, esse seu curso, o que você traz para o mercado, que só você traz, é um diferencial, mas nenhum outro curso de idiomas oferece, ou não. Ou você faz, os outros também fazem, mas você faz de um jeito diferente, você faz melhor. Perfeito? E benefício. Qual é a solução que o seu curso entrega? Aprende idioma em apenas 3 dias? Aprenda idioma de forma corporativa para você fazer uma reunião de alta performance. Qual é o benefício? Entende? E aí, esse benefício ele é individual, por isso que tem que fazer pergunta na hora da entrevista, na hora da sondagem com o cliente. Tá bom? Daria para eu ficar a noite inteira aqui dando exemplos para você, Maria, mas eu espero ter te ajudado com esse. Tem mais aí? A Aline pediu uma dica para advocacia. Para advocacia. Nossa, vamos lá. Vamos ver se... Senhor, me ilumina aqui agora. Vamos lá. Advocacia, mesma coisa. Você tem ali, não sei que tipo de... que área da advocacia você atua, mas dentro da área que você atua, existem alguns serviços que você presta. Então, você vai colocar lá quais são esses serviços. Para cada um desses serviços, tem algumas características. Então, por exemplo, o tempo, quais documentos você precisa, o tempo que é necessário para que esses documentos vão para o fórum, para que eles sejam analisados. Enfim, isso tudo é característica. A pessoa não compra o seu serviço por conta disso. E aí, volta a mesma coisa. Vantagens, tá? O que é que no seu escritório, na sua prestação de serviço, o que é que você faz que outros advogados não fazem? Que tipo de cuidado você tem que outros advogados não têm? Ou eles até têm, mas você faz melhor, você faz diferente. Isso precisa estar escrito. Porque eu tenho certeza que eu estou falando aqui e você deve estar pensando assim, não, mas eu já sei disso. Perfeito, você sabe, mas os seus associados sabem? As pessoas que trabalham com você, seu estagiário sabe? E provavelmente por não saber, ele está atendendo pessoas ali na recepção e está deixando de trazer dinheiro para dentro do escritório, porque ele está vendendo o que não se vende, que é característica vantagem. O que ele deveria levar para o cliente quando vem pedir uma informação é benefício, que é tranquilidade, economia. Quando uma pessoa... Por que tranquilidade e economia? Então, a depender do que ela está tentando contratar no seu escritório, é isso que ela vai ter. Ela vai ter paz, ela vai conseguir ter de volta aquilo que ela perdeu. Deu para entender? Tá certo? É que é um nicho bem específico, né? Apesar da minha mãe ser advogada, tá certo? É um nicho que eu ainda tenho pouca informação para te dizer. Eu precisaria estudar e entender um pouco melhor junto com você e a gente montaria esse CVB assim, ó. Aliás, é isso que nós fazemos na Biup. Nós mergulhamos dentro do negócio do nosso cliente, independente do segmento, e nós criamos todo esse material para ele, tá bom? Vamos lá, para encerrar, leva... Para encerrar. Imobiliária, venda de loteamentos, e depois, na sequência,
como trazer benefícios dos nossos fornecedores. No caso do Silvio, ele é uma distribuidora. Distribuidora. Vamos lá, vamos começar com a imobiliária. Vamos ver se eu consigo te ajudar. Então, imobiliária, loteamento, certo? Então, você vai lá colocar lá os tipos de loteamento que você tem, característica, local, metragem, relevo, tudo pertinente, tamanho do terreno, isso tudo é característica. Vantagens, quais são as vantagens? Porque tem vários loteamentos sendo vendidos. Por que comprar com você? Por que comprar esse? O que você tem que os outros não têm? Isso é vantagem. Agora, por que a sua vantagem se conecta com a dor do cliente? Essa é a solução, esse é o benefício, ok? Então, o benefício de se comprar... Digamos que eu quero comprar um lote, um terreno para investimento. Então, você vai trazer para mim que o seu lote ali, o seu loteamento, para mim, você vai conectar ele com a minha dor, que é investimento. Se a minha dor fosse, quero comprar um terreno para construir a casa dos meus sonhos. Então, o benefício para mim é diferente de quem tem como objetivo investimento. Deu para entender? Agora, independente da minha dor, a maioria dos corretores fica vendendo o quê para o cliente quando chega no stand de apresentação de um loteamento? Olha, o nosso lote, ele tem tanto de tamanho, nós estamos localizados aqui, ali. Isso para mim não importa. Eu quero saber se esse lote é o lote ideal para realizar o meu sonho. A maioria de vocês já sabem disso, mas isso está empírico. Isso não está documentado e por não estar documentado, você não consegue padronizar o atendimento. E por não padronizar o atendimento se torna muito empírico. Ele fica muito solto, cada um faz de um jeito. E você, líder comercial e dono, não consegue fazer gestão se não tem padrão. Ficou claro isso? Você não sabe o que é certo e o que é errado, cada um faz de um jeito. Então você primeiro padroniza, depois você treina e depois você acompanha. Anota, primeiro eu padronizo, depois eu treino e depois eu acompanho. Ficou claro isso, pessoal? Maravilha? A mesma coisa para você que trabalha como distribuidora. Distribuidora provavelmente é o caso de ter milhares de SKUs. Separa por categoria, cada uma das categorias coloca as características, vantagens, o que só você faz, que os outros não fazem, e por fim, conecta com o benefício. Maravilha, turma? Espero ter ajudado vocês nessa questão do CVB, que realmente é um tema diferente, é um tema polêmico, mas eu quero te encorajar a colocar em prática, porque você só de fato muda a curva do seu negócio se você colocar em prática aquilo que você aprende, tá bom? Então, dando continuidade aqui, nós vamos falar sobre funil de vendas. Se você não sabe, presta atenção no que eu vou te falar. Se você não sabe em que etapa você está perdendo venda, você está gerenciando achismo. Essa resposta para essa pergunta, nossa, como estão as vendas? Ah, tá tudo mal, tá tudo ruim. Cara, tá tudo. O que é tudo? Tudo é muita coisa. O que é que tá ruim? É na captação de lead? É na conversão de atendimento, de ligação para atendimento? É nas negociações? É no fechamento? Aonde que você está perdendo a sua venda? Deu para entender? É nesse momento, é nesse espaço que a gente deixa de gerenciar achismo e passa a ter previsibilidade, mensurabilidade e escalabilidade. É isso que um funil de vendas traz para você. E em detrimento do modelo e do tipo de negócio que você tem, o seu funil tem etapas completamente diferentes. Na tela, eu estou te trazendo alguns exemplos de etapas de um funil, como, por exemplo, o lead, né? Então, aqui você vai saber se ele é gerado inbound, outbound, se ele está qualificado por ICP, ligação, né? Atendimento, agendamento, apresentação, negociação, venda, recomendação detalhada. Como é que nós criamos um funil? Primeiro, nós desenhamos a jornada do cliente. Da jornada, nós identificamos quais são etapas dessa jornada que podem ser metrificadas e essas etapas viram o funil de vendas, ok? Talvez você não tenha um funil de vendas na sua operação comercial. E isso pode estar te custando muito caro, tá bom? Quando na BIUP um cliente levanta a mão e fala, eu quero a sua ajuda, BIUP, é exatamente isso que nós fazemos. Junto
líder, nós desenhamos essa jornada, nós identificamos as etapas e desenhamos e estruturamos e entregamos pronto um funil de vendas, estruturado, programado, tá certo? E o que é que você faz com esse funil de vendas? O próximo passo que você faz com esse funil de vendas, né, é alimentá-lo com números, alimentá-lo com dados, ok? Então, quantos leads você precisa para fazer uma venda? Quantos contatos você tem que fazer para fazer uma venda? Quantas ligações você tem que fazer para fazer uma venda? Quantos orçamentos em negociação precisam existir para que aconteça uma venda? Se você não sabe a resposta na ponta da língua para essas perguntas simples que eu te fiz, você não tem processo, simples assim. A sua operação é uma cadeira de 3 pernas. Ela está bamba, em algum momento ela vai cair. Deu para entender? Você precisa entender que chegou o momento de você parar de procrastinar aquilo que de mais importante existe dentro do seu negócio, que são os processos comerciais. Essas informações, por você não ter, você está perdendo muito dinheiro, tá? Então, olha que bacana. Quando a gente olha para esse funil que está na tela, o que ele está mostrando para nós? Ele está mostrando que para fechar 10 vendas, como você está vendo ali em amarelinho, em um mês, essa empresa precisa de 450 leads, 4.500 tentativas de ligação, 225 atendimentos, 90 agendamentos, 45 apresentações e 25 negociações. Sabe o que isso dá para o empresário? Clareza, tranquilidade. Se é muito ou pouco, esses números não importa, ele sabe o que ele tem que fazer. Pior do que estar em um momento ruim é não saber o quanto você está neste momento ruim. Você precisa ter clareza disso. Agora a pergunta que não quer calar, quais são os números da sua empresa? Essa é a pergunta, tá bom? Seguindo. A maioria dos vendedores, pessoal, trata objeção como rejeição e perde vendas que já estavam fechadas. E aqui a gente precisa deixar claro que pergunta é diferente de objeção, que é diferente de rejeição, tá? Pergunta. Lembra que eu falei do CVB? Pergunta geralmente tem a ver com características, né? Então, toda dúvida que o cliente tem sobre o produto ou serviço. Exemplo, qual é o prazo de entrega? Ó, característica. O nosso prazo de entrega são de 7 dias úteis. Isso é característica. Outra, qual o horário de atendimento? Nós atendemos das 8 às 18. Característica. Como funciona a instalação? A instalação é feita dessa forma. Isso é característica. O engraçado é que o seu vendedor, ele acha que ele é bom quando ele sabe tudo sobre as características. E a gente já viu que o que manda são os benefícios, tá? Então é para isso que você precisa ter as características muito bem mapeadas dos seus produtos ou serviços, tá? Já a objeção não é o que? É toda dúvida, receio ou medo que o cliente tem antes de tomar uma decisão. Então você conduz ele durante todo o processo de venda e na hora do fechamento ele fala coisas do tipo: cara, tô achando esse preço caro demais. Ou preciso pensar. Ou preciso falar com meu sócio, com meu marido, com a minha esposa. Isso é uma objeção. Ele foi conduzido durante todo o processo e na hora de tomar uma decisão ele te trouxe algo que o está impedindo de fazê-lo. E aí você argumenta, né, com o CVB, como eu já disse. Conecta ele com o benefício, com a dor que você já identificou durante o processo e aí você conduz ele para o fechamento de venda. E a rejeição é toda negativa que o cliente dá referente à compra. Por exemplo, o cara não tem interesse. Ou acabei de contratar outro serviço. Não é o momento. São frases que o cliente está dizendo para você que ele não quer. Então, o que você tem que fazer? Acolhe ele com carinho e parte para o próximo. Não tem que ficar sofrendo. O problema é quando a gente trata a pergunta como objeção e a objeção como rejeição. Sabe o que isso acontece para você? Senhoras e senhores, você perde muita venda. Você usa a objeção que tinha que ser tratada, você acha que é rejeição e não argumenta, perdeu venda. A pergunta você trata como objeção e fica complicando uma coisa que era simples, perdeu venda. Ou seja, a falta de ter isso muito bem mapeado está fazendo com que você deixe muito dinheiro na mesa. Vocês estão entendendo de que a culpa não é toda assim do mercado? A culpa não é toda assim do governo? Claro que essas partes têm grande parcela, mas você não tem controle sobre ela. Mas você tem controle sobre as suas ações e atitudes. E o que eu estou te dando aqui, presta atenção, pessoal, eu estou empoderando vocês com ferramentas que só vocês podem
colocar em prática e mudar o jogo do seu negócio. Vocês estão me entendendo? Eu tenho um lema, pessoal, eu não gasto energia com aquilo que eu não mudo. Eu só gasto energia com aquilo que está sobre a minha alçada mudar. O que eu estou entregando hoje para vocês aqui nessa Masterclass são ferramentas, ações, atitudes que amanhã você pode fazer, que você não depende de ninguém. Eu estou te empoderando a mudar. E, obviamente, que o que não é medido não é gerenciado, pessoal. E o que não é gerenciado não se melhora, tá? Então, você sabe do volume do seu negócio quando você sabe quantos leads entram por mês. Você precisa medir a taxa de conversão de uma etapa para outra do seu funil de vendas. Você precisa saber qual o seu ticket médio para saber se você precisa aumentá-lo. Você precisa saber qual o seu ciclo de venda, ou seja, da data do dia, do primeiro contato até o dia que fechou. Quanto tempo durou isso? Porque se você precisa olhar para o seu processo de venda, para a sua jornada do cliente e melhorar isso constantemente para encurtar esse tempo. Houve momentos na BeUp que nosso ciclo de venda era de 90 dias. Nós reduzimos através dessa boa prática Kaizen de melhoria contínua, de 1% melhor todos os dias, reduzimos isso para 15 dias. Sabe o impacto financeiro que isso pode trazer no seu negócio? Esse é o convite que eu estou te fazendo. Mas pode ser que lá no início da minha apresentação eu te dei o presente e você ficou ali meio perdido, moscando e não conseguiu pegar o QR Code na tela e fazer o diagnóstico. E tudo que eu te mostrei elevou ainda mais o seu nível de consciência e agora você está decidido a ter um encontro com um dos nossos especialistas aqui da BeUp Educação, dos nossos consultores, para ter 1 hora de conversa. 1 hora de conversa para saber quais são os seus gargalos e como mitigá-los. Então, eu vou te dar mais uma chance porque você merece. Vocês participaram, fizeram pergunta e eu quero dar essa moral para vocês. Posso, Léo? Pode. Pronto, então o Léo deixou. Eu vou dar essa moral para vocês. A moral é, mais uma vez, quem não pegou, pega agora. Agenda a sua sessão de diagnóstico. Sessão online de até 60 minutos, totalmente gratuita, tá bom? Totalmente gratuita, onde nós vamos fazer uma estimativa do seu faturamento, do quanto você está deixando de dinheiro na mesa, quais são seus gargalos, seus gaps e, mais importante, nós vamos te dar direção. Fechado? Então, eu só estou reforçando o primeiro presente, tá? Então, eu vou tomar uma água aqui, ó. Tô dando uma enrolada aqui para você conseguir pegar esse QR Code aí, hein, galera? Pra você preencher esse diagnóstico, pelo amor de Deus. Muito bem. Então, enquanto o meu segundo presente está chegando, eu quero te encorajar a tomar esse passo, a tomar essa decisão. E essa decisão, sabe o que significa a palavra decisão, né, pessoal? Decisão significa quebrar todas as outras possibilidades. Então, na noite de hoje, só existe uma chance. A chance é, eu vou mudar a situação do meu negócio, ou eu vou melhorar o meu negócio. E o primeiro passo, e o mais importante que você tem que tomar, é escanear esse QR Code, preencher o formulário e estar com um dos nossos consultores durante 1 hora para entender aonde você precisa melhorar e que caminho você tem que trilhar, tá certo? Você não precisa fazer mais nada do que isso. Deixa que a gente pega na sua mão e a gente te ajuda. Então, primeiro presente entregue. Agora eu quero saber de vocês que estão comigo na sala, em uma palavra, o que mais te impactou na noite de hoje, que você falou assim, nossa, isso, ou numa frase curta, o que mais te trouxe insight? Coloca aí. Qual foi o insight que você teve na noite de hoje? Cadê? Saber que 30% dos meus resultados comerciais é responsabilidade do líder. Preciso correr. É, Aline, corre. O que não é medido não é gerenciado. Maravilha, maravilha. Sensacional. O que mais, gente? Anota, pega aí nas suas anotações, no seu caderninho. Lembra que eu falei? Mais vale um pequeno lápis, um pedaço de papel do que uma grande memória. Olha aí, tá vendo? Se você está tentando buscar na memória o que foi que você viu de bom, provavelmente você não vai contribuir comigo aqui agora. A hora que você colocar o terceiro comentário, eu mando o segundo presente. Presente. Alguém identificar em qual etapa estou perdendo a venda. Gostei dessa, hein? Gostei dessa, ô Evandro. Parabéns. Show de bola. Então, já que vocês foram obedientes, colocar os 3 comentários aqui, eu vou te dar o segundo presente. E esse presente, ele é extremamente importante porque ele vem abrilhantar, fechar com chave de ouro o nosso encontro de hoje. É a cereja, o creme de la creme em cima do bolo. Eu quero convidar aqui para encerrar o nossa Masterclass do dia de hoje, nada mais, nada menos do que o idealizador de todo esse projeto. Ele que, por mais de 20 anos, está dedicado a impactar na área comercial, não só da vida dele, como de várias empresas,
diretor comercial da BIUP Educação, fundador da BIUP Educação. Quero que todos vocês me ajudem a recebê-lo com uma grande salva de palmas, o segundo presente da noite. Vem para cá o nosso fundador, Vitor Rocha! Muito bem, galera. Muito boa noite. Tá animado, hein, Eduardo? Eu tô em estado de flow. Tá todo mundo me vendo? Tô com uma aparência diferente, tô mais cabeludo, tô mais barbudo, né, ô Léo? Fazer contraste. Legal, galera. Pessoal, sejam bem-vindos. Grande prazer estar aqui nessa noite, nessa Masterclass muito especial. Muitos convidados, né? Temos clientes, temos parceiros, temos pessoas que também estão nos conhecendo hoje. Então, quero primeiramente agradecer aí a participação de todos, mas principalmente parabenizá-lo, né, pela decisão de investir na sua área comercial. Eu prometo não tomar o tempo de vocês, eu acho que o Eduardo já trouxe muito conhecimento, mas eu estou bem animado, eu estou bem feliz por tudo que a BIUP tem construído, juntamente com seus parceiros e clientes nesses últimos quase 6 anos, estamos fazendo agora. Em julho vamos fazer 6 anos de vida. E de verdade, para mim é um grande privilégio trabalhar com uma ferramenta tão poderosa que é a ferramenta de vendas, né? Vendas é uma ciência, vendas é uma profissão, vendas é um estilo de vida, vendas é uma ferramenta realmente que transforma. E que se você entende essa ferramenta, se você entende realmente o poder que essa ferramenta pode trazer para a sua vida, para a vida da sua empresa, para a vida dos seus familiares, eu não negligenciaria essa ferramenta tão incrível. Todos os dias, inclusive eu estava até aqui agora, o pessoal foi me buscar lá embaixo, eu estava o quê? Estudando vendas, estudando essa ciência, né? Todos os dias a gente aprimora um pouco mais. Eu tenho certeza que se você se dedicar, vai dar certo para você também, assim como tem dado aqui pra gente, né? Tem muitas novidades para acontecer agora em maio, muitas novidades para acontecer em junho, então já se prepare. Nós vamos lançar as minhas redes sociais, juntamente com uma reformulação da rede da BIUP, agora já em maio, então já se prepare aí para muito conteúdo de qualidade e dessa vez de forma definitiva, né, dentro das redes sociais. A gente está lançando agora mais um braço dentro da BIUP, que em maio também você vai ter acesso a isso. Você vai conhecer o que vai acontecer agora a partir de maio. Então tem muita novidade, muita coisa boa para você que está chegando agora e para você que já faz parte aqui da nossa família. Antes de entregar um pouquinho mais de conteúdo para vocês, eu já quero dizer que dentro do mês de abril nós estamos com muitas condições especiais, que é um mês muito especial, e também é um mês desafiador com muitos feriados. Então nós resolvemos lançar algumas condições super especiais para você que ainda não é cliente da BIUP. Se você é cliente e deseja também alguns outros produtos, para você também vale as condições. Então, eu quero já falar duas. A primeira é o PLV, uma metodologia completa que trabalha com processo, liderança e vendas dentro da sua organização. É uma assessoria que a gente pega na sua mão e constrói a sua máquina de previsibilidade, a sua máquina de venda. Então, nesse projeto, se caso você queira fechar com a gente ainda esse mês, eu tenho condições super especiais para você implantar já na sua empresa. Claro que o mês se encerra na quinta-feira, porque sexta-feira é feriado. Então, se você tem interesse, já conversa aí com o Léo, daqui a pouco eu vou colocar o QR Code dele, você pode falar diretamente com ele e ele encaminha para um consultor aqui da BIUP. A outra condição especial é referente à nossa imersão. Quem já participou da imersão sabe que a imersão é algo realmente incrível, fantástica, e se eu fosse você, mesmo que você já tenha participado, participaria de novo. Então a nossa imersão vai ser dia 15 e 16 de maio, e eu também tenho uma condição ultra especial para que você também possa participar com o seu time e com toda a sua equipe, 15 e 16 de maio. Então, são 2 produtos diferentes, produtos complementares, um de assessoria completa para o seu negócio e o outro de 2 dias de imersão completa referente a processo, liderança e vendas. Os 2 produtos, com uma super condição especial, até quinta-feira, por volta das 4 horas, a gente encerra o mês. Então, se você tem interesse, bota o QR Code aí do Léo na tela. Mandou no grupo? Mandou no grupo. Show de bola. Mandei no chat aqui. Legal. Então, eu sei que você já clicou aí para, né, colocou no QR Code para ter acesso ao diagnóstico que vai ser feito para você. Se caso depois do diagnóstico você queira ser cliente, você entra nas condições especiais, mas quero trazer aqui 2 historinhas. 2 historinhas. A primeira historinha é o porquê que a BIUP existe. E eu quero falar com você que é empresário. O empresário, ele tem uma ideia, ele então tira essa ideia do papel e ele tem a coragem de colocar essa ideia de pé. E aí, no início da empresa, é ele que faz tudo. Então, ele começa o quê? A buscar clientes. Na raça, na coragem e no improviso. Com o passar do tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, a empresa se estabelece, a empresa cresce. A maioria desses empresários geralmente entra no mercado que tem demanda, e aí ele
devido a esse crescimento, ele sai da operação comercial. Então, ele tem uma iniciativa, ele contrata vendedores, ele talvez contrata um líder, ele monta basicamente um time para continuar aquele trabalho que ele começou. Só que depois que acontece isso, ele começa a se deparar com um monte de problema. O faturamento não cresce, os vendedores não são ativos como ele sente que perde muita oportunidade, ele sente que o mercado está altamente competitivo, outros players, como ele está no mercado que tem demanda, né, tem busca pelo produto dele, outras empresas começam a concorrer com esse cara, com esse empresário, ele começa a passar por alguns desafios, mas a empresa dele está bem, a empresa dele está estruturada, a empresa dele está caminhando e continua a crescer, mas ele sente que o comercial poderia ser melhor. E aí, o que ele faz? Ele fala, cara, eu preciso melhorar o meu comercial. Eu preciso evoluir o meu comercial. Eu preciso realmente dar um gás nesse comercial. Por quê? Porque eu sinto que estou deixando dinheiro na mesa, sinto que os vendedores podem ser mais ativos. E aí, o que esse cara faz? A primeira iniciativa é formar um líder, promover dos vendedores que estão ali, ou contratar do mercado. Só que aí, quando ele tem essa iniciativa, ele percebe que talvez o líder não lidera como ele, ou como deveria, e não resolve os problemas, e quando ele traz de fora, também não resolve, e esse cara às vezes dá mais trabalho ainda. E aí, ele fala assim, quer saber? Eu acho que eu preciso de marketing digital. Aí ele contrata a empresa de marketing digital, gera lead, mas ele percebe que não aproveita os leads como gostaria, aí troca de agência. Aí ele troca o vendedor, aí ele troca o líder, aí ele promove, aí ele pega e gasta em curso, e gasta em assessoria, e gasta nisso, e gasta naquilo, e aí, com certeza, já deve estar pensando, nessa hora, em inteligência artificial. O que falta para mim é inteligência artificial. Por um outro lado, tem um líder de vendas. O líder, ele é contratado e ele é inserido nesse momento. E aí, por mais que ele se dedique, ele não entra numa empresa que tem uma estrutura profissional, e ele acaba sendo pressionado de todos os lados. O líder de vendas é o mais pressionado de todos os lados. Ele tem que gerar resultado, ele é pressionado pela família, pelos vendedores, ele é pressionado pelo dono da empresa para resolver tudo aquilo, mas de verdade, ele não vai resolver como deveria resolver. Quais são os dois grandes inimigos? O primeiro inimigo é a falta de conhecimento do dono e do líder. Pessoal, vocês não conhecem de verdade o que é a área comercial, o que é a profissionalização comercial. E isso é inimigo. Só de você declarar que o problema é o mercado, é o seu vendedor, é a inteligência artificial, é a agência de marketing, só de você falar que o problema é o lead, só de você colocar culpa de tudo isso em coisas que não são verdadeiramente a causa, já mostra o desconhecimento. O meu trabalho, só para vocês terem uma ideia, quando eu atendo um cliente, é primeiro mostrar para ele sabe que tem um problema, mas ele coloca o problema, a causa do problema em coisas que não tem nada a ver. Então, o nosso primeiro trabalho é o quê? De educação. Eu preciso mostrar para o dono, eu preciso mostrar para o líder que o que está causando todo esse problema que enche o saco dele todo dia, não é o que ele estava pensando. Esse é o inimigo, é o desconhecimento comercial do líder de vendas e do dono de empresa. E tá tudo bem. Isso não é um problema. Isso não é um bicho de sete cabeças. Isso também não é uma ignorância da sua parte. Primeiro, porque vendas é muito difícil mesmo. Eu estudo vendas há 25 anos e não paro de estudar. E o segundo é que o mercado não ensina isso para você. O Sebrae não ensina, o ensino tradicional não ensina, ninguém ensina. Então, o primeiro inimigo é a sua falta de informação e conhecimento profundo. Você começou a empresa na raça, mas você profissionalizou a empresa, mas não a área comercial. E sabe qual que é o segundo inimigo? Segura essa bomba. São as empresas que vendem a solução para sua área comercial de forma fatiada. A agência de marketing vende a solução dos seus problemas como se fosse a agência de marketing que vai resolver. Pessoal, a agência de marketing é uma peça do quebra-cabeça. Ela só trabalha topo do funil, que é a geração de lead. Empresas agora que estão aproveitando o mercado com inteligência artificial. Inteligência artificial é para automatizar a estrutura que já está pronta. Ela potencializa o que você já tem. Se você não tem estrutura, vai ser caos. Só que essas empresas vendem como a solução dos seus problemas. Empresas de recrutamento e seleção vende o vendedor para sua empresa ou o líder comercial como se fosse a solução dos seus problemas. Cursos mirabolantes, empresas que trabalham com vendas. Então, eu adoro essas empresas e parabéns pelo trabalho delas. Mas elas trabalham com peças e não com estrutura. Esse é o que é o grande diferencial. Então, você chega lá e fala assim, eu estou com dor. Aonde? No meu departamento comercial. A agência vai curar, que é o Linar. Eles não curam. É a mesma coisa que você falar, eu quero comprar um carro. Aí a empresa que vende pneu fala assim, ó, tá aqui a solução do seu problema. Aí você pega o pneu e quer fazer uma viagem com o pneu. Dá pra fazer a viagem com o pneu? Você faz viagem com o carro, não com o pneu. Aí você chega e fala assim, não funcionou. O pneu não funcionou. Mas lógico, porque a área comercial é uma grande engrenagem. Aí você vai na outra empresa e fala assim,
Cara, eu preciso fazer uma viagem, eu preciso de um carro. A empresa é especializada em para-choque. A empresa vende assim para você, ó, cara, essa aqui é a solução. Aí como você desconhece, você compra. Aí você pega o para-choque e faz o que com isso? Aí você fala assim, uau, para-choque! Não vai resolver seu problema. Então, a BIUP, pode anotar aí, vai ser a maior e a melhor empresa em profissionalização comercial desse país e já está sendo. Por quê? Porque nós integramos tudo. Nós integramos tudo. Antes de tudo isso, você tem que ter o quê? Estrutura comercial. Senão você não resolve verdadeiramente. Então, existem muitas empresas no Brasil que trabalham com produtos soltos. Falando de carro, tem empresa que vende pneu, para-choque, tem empresa que vende lanterna, tem empresa que vende filme, tem empresa que vende banco, tem empresa que dá uma reformada no carro, mas a única montadora de carro do Brasil é a Ford, GM, Chevrolet. E a única montadora de uma área comercial do Brasil chama-se BIUP Educação. A única, porque isso dá trabalho, muito trabalho. E a galera não quer trabalho, quer grana. E você bota o seu dinheiro na mão dessa galera que vende somente uma parte do quebra-cabeça. Então, se você acha realmente que vai resolver o seu problema dessa forma, você está enganado e por isso que você perde o dinheiro todos os dias. E é essa clareza e lucidez que eu quero te trazer nessa noite. Então, cuide da sua estrutura. Profissionalize verdadeiramente a sua área comercial de ponta a ponta. E nós aqui da BIUP vamos dizer para você se você está na hora de ter agência de marketing e qual agência, porque nós temos parceiros homologados. A BIUP vai te falar se está na hora de você ter inteligência artificial ou não e qual inteligência artificial. E nós vamos trazer para você realmente o que você precisa. E é claro que a área comercial é uma grande fábrica. E dependendo do seu estágio, você não consegue implantar tudo de uma vez. Então nós temos produtos que vai construindo uma pequena fábrica até uma grande fábrica. Então espero que você tenha essa grande experiência com a gente de alguma forma. Espero que a gente possa montar para você uma fábrica de vendas todos os dias, porque quem vende está bem. E quem vende bem, quem vende de forma profissional está ainda melhor. Eu espero que você, nessa noite, tenha tido lucidez, clareza e aproveite essa oportunidade da imersão com condições especiais e também da assessoria com condições especiais e seja o nosso cliente até quinta-feira agora, tá bom? Grande abraço, beijo no coração, venda cura tudo e bora voar. Com vocês, Eduardo Moraes. Tamo junto. Valeu, boa noite. Sensacional, muito bom, galera. Uma salva de palmas para o nosso querido fundador da BIUP Educação, diretor comercial, Vitor Rocha, galera. Uma salva de palmas. Que finalização sensacional. Bom, ele falou tudo aqui, né? Fechou com chave de ouro. O nosso papel aqui é trazer lucidez, é trazer clareza para você que é empresário. Parar de ser enganado, parar de ficar comprando para-choque para viajar, quando na verdade você precisa de carro. Parar de ficar comprando só o pneu, quando na verdade você precisa de um carro completo. Isso você encontra aqui na BIUP Educação. Processo, liderança e venda dentro do nosso método chamado PLV, tá bom? Maravilha? Então, como o Vitor falou, a maioria de vocês preencheu o diagnóstico, você vai ser atendido por um dos nossos consultores, vamos identificar os gargalos, vamos identificar, trazer ali os pontos de melhoria, né, que você precisa, tá certo? E ele falou da imersão, correto? Falou da imersão. E pode ser que você que está aqui agora já tomou essa decisão, ou porque você já foi e gostou tanto e quer voltar, ou porque a informação que nós passamos aqui é suficiente para você e você falou, eu estou decidido. E lembra que decisão é queimar todas as pontes, é eliminar toda e qualquer possibilidade e fazer uma única coisa. E a coisa que você está a fim de fazer é ir para a imersão. Eduardo, quero conhecer mais, quero aprender mais na profundidade essas engrenagens e esse processo liderança e venda que você está falando. Então, eu quero te trazer aqui uma oportunidade única. Como o Vitor falou, estamos aí às vésperas, né, de encerrar o mês, temos feriadão na sexta-feira, quinta-feira é o último dia, então o que você tem que fazer? Clica no link que está no grupo, que vai ser direcionado diretamente para o nosso coordenador de marketing, Leonardo Oliveira, e para você que está decidido aí para a imersão, ou quer conhecer mais de forma imediata um dos nossos produtos de assessoria, ele vai te direcionar também para um time de especialistas que vai te dar todo o direcionamento. Beleza, pessoal? Então, é dessa forma que eu me despeço de vocês, agradecendo toda a atenção, parabenizando pela decisão de estar aqui conosco essa noite e pela decisão de preencher o diagnóstico para receber orientações de todo o nosso time e, por que não, também pela decisão de estar conosco na imersão e de ser acompanhado de perto por uma das nossos produtos de assessoria, junto comigo e com o meu time de gerente de contas aí, que vai ter o prazer de te conhecer pessoalmente, apertar a sua mão e falar, vamos juntos nessa jornada de transformação da sua empresa. Galera, é isso.
Agradeço a Deus por tudo aí. Muito obrigado pela presença. Fiquem com Deus e até a próxima Masterclass, turma. Abraço, valeu, fui, tchau.